como vai você? Espero que você esteja bem, já tenha dado aquela espreguiçada, já tenha pegado o teu material, já está do lado do teu caderninho, porque a gente vai começar a nossa aula, nós vamos começar mais um assunto e é de extrema importância que você esteja aqui nesse momento, que você esteja prestando atenção, que você esteja anotando aquilo que você achou mais interessante ou aquilo que ficou como dúvida, para depois nós podermos tirar todas elas, ok? Então vamos começar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês, embora que seja um pouquinho à distância, mas esse momento realmente é um momento em que a gente se sente, né, professor realmente, onde a gente está passando um pouquinho do que a gente sabe para vocês, tá certo? Então vamos começar com as características gerais, né, desse grupo de peixes. O que é que a gente vai agora começar a perceber? Que a gente finalizou, nós estamos numa linha do tempo, desde o início do ano letivo, né? Uma linha do tempo evolutiva em relação aos seres vivos, né? A todos os grupos de seres. E aí a nossa linha evolutiva começou com aquele organismo que não tem nada, é o todo separado, que são os vírus, né? A gente viu de forma geral como é que se forma, né? É um ser vivo, um organismo. Depois a gente começou a estudar, vimos o vírus, que não faz parte de reino nenhum, né? Vimos a importância da classificação de todos esses seres nos reinos. E aí a gente começou com o reino Monera, né? O reino Protista, o reino Fungi, entramos no reino Animalia, que é dividido em duas partes, né? Que é a parte dos invertebrados, que a gente concluiu e chegamos num grupo, né, na parte dos vertebrados, ou seja, aqueles seres que vão ter a coluna vertebral, isso mesmo, né? E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre os peixes, tá bom? Vamos lá? Então, os animais peixes, como todo mundo já sabe, são animais que eles vivem em ambientes aquáticos, tá? Rios, lagos, mares, oceanos, etc. Água, essa de água, ambiente aquático, né? Possui uma grande variedade de formas, hábitos de vida, cores, tamanhos, grupos, né? Então é um grupo realmente bem numeroso, né? O maior grupo que tem, né, existente entre os vertebrados que existem, são os peixes, né? Uma grande quantidade, né, gente? Então, esses animais apresentam diversas adaptações que permitem sobreviver nesses ambientes, né? Quais são essas adaptações, professora? Tipo de respiração, por exemplo, branquial, as nadadeiras, né? Usadas para locomoção. Eles possuem também, não todos, uma estrutura que facilita essa flutuação dele, tá? Eles também, não todos, porque não todos, porque a gente vai ver que eles são divididos em dois grupos, né? Duas classes. Então, eles têm os órgãos, né? Vamos dizer assim, sensoriais, um grupo mais aguçado do que o outro, pela presença de uma estruturazinha no corpo deles. Tá bom? Então, vamos começar. Bem, os peixes possuem esqueleto que podem ser. Então, aí tá, né? Já uma diferença entre eles, né? Pode ser um esqueleto, né? Ósseo, com osso, né? Duro, resistente, ou cartilaginoso, com cartilagem, um pouco mais flexível. Isso aí vai depender também da espécie, tá? E eles foram divididos em 3 grupos principais. Os agnatos, né? Da classe, né? Do grupo Agnata, os ósseos, que são chamados também de osteíctes, tá? E os cartilaginosos, que são chamados de condictes, tá? Os agnatos caracterizam por não possuir mandíbula, né? Partezinha aqui da boca. Só tem uma boca circular,
tá bom? Além disso, o esqueleto deles é cartilaginoso e notocorda que perdura toda a vida. Então, atualmente são encontrados 2 grupos desses animais. Então, as lampreias e as feiticeiras são peixes do grupo dos agnatos, são peixes sem mandíbulas, né? A boquinha fica sempre assim, tá? Aí tem um gráficozinho, já depois dá um print, depois tu anota. Agora não, presta atenção na aula, tá bom? Então aqui, ó, peixes sem mandíbulas, agnatos, peixes com mandíbulas, né? São chamados de condrictes, ou seja, os cartilaginosos, e os osteíctes, os peixes ósseos, que possuem osso. A grande maioria dos peixes possui o corpo recoberto por escamas, sendo que elas são diferentes em cada grupo, é isso aí. Vocês vão perceber que a maioria de livros, eles não falam muito de agnatos, eles só citam, tá? Então, eles ficam realmente no comparativo do peixe ósseo e cartilaginoso. Tá? No peixe ósseo, geralmente a escama é de origem dérmica. No cartilaginoso, é dermo-epidérmica. Tá? Os agnatos são animais sem escamas. Além das escamas, encontramos nos peixes uma grande quantidade de muco ao redor do corpo. Esse muco, ele serve para reduzir o atrito da água, né? Uma lubrificação, vamos dizer assim, que ele tem uma gosminha. E, além disso, o muco também protege eles contra não pegar micro-organismos, né? É feito uma capinha. Nos peixes ósseos, a capacidade de manter-se em diferentes profundidades é conseguida através de uma bolsa cheia de ar, conhecida como a bexiga natatória. É uma bexiga mesmo que ele tem feito daquelas que a gente enche de festinha, e aí ele consegue ir para grandes profundidades, aumentando o seu tamanho ou diminuindo. Peixes ósseos cartilaginosos não têm isso. Já nos cartilaginosos, como eles não têm bexiga natatória, e como é que eles conseguem flutuar, né? É controlado através da quantidade de óleo que é presente no fígado desses animais, tá? Aqui também tem uma tabelinha, vocês vão encontrar, como eu já falei, em livros, internet, sites, que essa tabelinha pode ter mais informação, tá? Mais diferenças. Então, de modo geral, quando você quer saber se um peixe ele é ósseo ou cartilaginoso, né? O que é que você tem que observar? A boca do peixe ósseo, ela fica na frente dele. Já de um peixe cartilaginoso, ela fica mais embaixo. Os peixes ósseos, eu vou falar sobre isso mais na frente, tá? Só vou citar essas características, mas a gente vai ver todas elas. O peixe ósseo, ele tem opérculo. Opérculo é uma membraninha que vai cobrir as brânquias, tá? No cartilaginoso, a gente vê umas fendas, uns rasgos, né? O ósseo tem bexiga natatória, o cartilaginoso não. O ósseo tem todos dois têm sistema digestório completo. Boca, só que o que muda é o nome do final. Ânus é no peixe ósseo, cloaca é no peixe cartilaginoso. Ô, professor, então é diferente? Eles não é a mesma coisa, é só questão de nomenclatura mesmo, tá? E, logicamente, o peixe ósseo tem esqueleto ósseo e o cartilaginoso tem esqueleto cartilaginoso. Sistema circular e excretor. Me esqueci, professor, o que é circular e excretor. Gente, circular, lembra? Círculo vai circular o quê? O sangue, menino. E o excretor, excretar, colocar para fora, certo? Então, o sistema circulatório dos peixes é simples e completo, né? Ou completa. Ou seja, o sangue, ele vai passar uma vez pelo coração para completar todo o ciclo no corpo do animal. E aí não tem a mistura do sangue venoso com arterial. O que é isso? Nem usa muito mais essa nomenclatura, né? Se usa mais assim, o sangue que tem mais oxigênio, né? Quando a gente inspira, a gente está colocando o oxigênio para dentro, quando a gente expira, a gente está colocando o gás carbônico para fora. Então, o sangue que ele é arterial, ele contém mais oxigênio. E o sangue venoso, ele tem mais gás carbônico, tá? O arterial, né, é o iniciozinho, tá certo? E vai levar para todo o nosso corpo, como dos peixes também. Então, ó, o coração do peixe tem 2 cavidades só,
tá? Um átrio de um ladinho e o ventrículo do outro. E tem mais, a professora? Tem. Nós, seres humanos, por exemplo, temos 4 cavidades. Temos 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, ó, um átrio e um ventrículo, onde o sangue venoso é encontrado e bombeado para as brânquias, onde sofre oxigenação. Então, o sangue venoso tem mais gás carbônico, então ele vai para as brânquias, vai receber oxigêniozinho. Então, os peixes apresentam, né, rins, e o produto de sua excreção é a ureia, ou seja, aquilo que ele bota para fora é a ureia. Nas espécies que apresentam bexiga natatória, ou seja, os peixes ósseos, o principal produto excretado é a amônia e apresentam um sistema excretor formado por rins mesonéfrons, ou seja, é uns rins mais simplesinhos quando a gente faz o comparativo com o nosso, tá? Ele é simples, não esquece. Ai, professor, tem que saber tudo isso. Eu tô com vontade de chorar, de desistir. Jamais vocês vão desistir, porque vocês têm capacidade. Então, não precisa saber tudo isso, gente. Calma, respira. Vocês também se estressam demais. Antecipadamente vocês sofrem, né? Então, gente, o que a gente precisa saber em relação à circulação e excreção dos peixes? Que o sangue vai circular dentro dos vasos sanguíneos, tá certo? Então, vai circular assim, ó, pelo corpo todinho dele por dentro dos vasos, não vai se espalhar, por isso que é uma circulação completa, fechadinha. O coração tem 2 cavidades e ele vai bombear o sangue. Simples assim. E eles excretam, bota para fora, ureia e amônia, dependendo do tipo de peixe. E eles excretam como, professora? Eles vão excretar, né? É por um rins, que é um rim mesonéfrons, né? Ou seja, é um rim não tão tão estruturado como o nosso. É só isso que a gente precisa saber. Calma. Respiram, já falei, né? É branquial. A diferença é que no peixe que tem osso, aí vai ter o opérculo. Gente, o opérculo é isso aqui, ó. Essa proteçãozinha. Quando a gente levanta, isso aqui é onde fica as brânquias desse peixe, tá? Onde eles respiram por aqui. Aí vai, né? A gente sabe que existe oxigênio dissolvido na água, que eles estão no ambiente aquático, e aí vai entrar, né, pelas brânquias, e aí ele vai fazer, vamos dizer assim, o aproveitamento do oxigênio, tá? Já os peixes cartilaginosos não têm. Um tipo de peixe cartilaginoso, professora fala, a pessoa está falando de ossos cartilaginosos. O tubarão, a raia são cartilaginosos. Do lado aqui do tubarão tem aquelas fendas, pronto, porque ele não tem opérculo, mas ali estão as brânquias do tubarão, tá? Ainda existem peixes que possuem um pulmão primitivo, sendo conhecido como peixes pulmonados ou dipnóicos. Eles conseguem viver longos períodos fora da água. É o que, professora? Isso, gente, ele tem um pulmãozinho primitivo, eles têm brânquias, mas também tem esse pulmão primitivo, né? Que eles precisam usar para fazer a respiração. Mas aí, como eles têm esse pulmão, então eles conseguem ficar até um certo tempo, né? Fora da água. Aí bota viver longos períodos, vai depender da espécie, vai depender do tempo, tá, gente? Quer dizer, vou tirar ele e vou brincar aqui com ele que ele vai ficar muito tempo. Não, também não é assim, tá? Digestão, como eu também já falei, é completo, boca e ânus, peixe ósseo, boca e cloaca, que é o final, peixes cartilaginosos, né? Então, gente, dependendo da espécie, eles vão ter formas e hábitos de vida, de alimentação diferentes. Vamos encontrar peixes herbívoros, né, que vão se alimentar das algas, carnívoros, que vão se alimentar de outros seres, né? Onívoro, que vai comer as algas e outros peixes, outros seres, e até os dentritívoros, que vão comer restos. Por exemplo, existem peixes que são chamados peixes abissais. Eles ficam numa região do oceano que não chega a luz, né? Então, como é que eles se alimentam? Do que vai caindo daqui de cima, vamos dizer, até o fundo. É por isso que chama dentritívoros, são os restos que eles se alimentam, tá? Aí aqui mostra de modo geral, tá? Esse aqui é um peixe ósseo, a bocazinha dele tá na frente, tá vendo?
né? Ele tem, aí mostra, né? É o cérebro dele, a medula, o rim dele, né? Um rim mais primitivozinho, ó. Tem bexiga natatória, então é ósseo. Aí tem, ele mostra. Como é que eles se locomovem? A locomoção deles acontece, né? É facilitada porque eles possuem nadadeiras, né? Aí tem nadadeira caudal, nadadeira dorsal, aí e movimentos ondulatórios obtidos através da contração de músculos, né? Então, ele vai se contraindo, as nadadeiras vão ajudando e eles vão se locomovendo. Então, outra coisa que facilita é a forma hidrodinâmica, água dinâmica, esse formatinho que ele tem assim, né? Que é até imitação dos submarinos, para facilitar o seu deslocamento, né? Além disso, as escamas e o muco facilitam. Como eu já falei, né? Pode ter bexiga natatória ou fígado cheio de óleo, que vai facilitar eles flutuar ou afundar. E alguns peixes dipnóicos, né? Ou seja, aqueles peixes que eu falei, né? A bexiga natatória é que vai funcionar como um pulmãozinho primitivo, permitindo que ele fique algum tempo fora da água, certo? Sistema nervoso é bastante desenvolvido, sendo formado por nervos e glândulos nervosos, o encéfalo e a medula espinal. Ou seja, o encéfalo já é um cérebrozinho, ele já é bem, né, evoluído. Aqui a gente vê, ó, alguns tipos de nadadeira, tá? Em relação aos sentidos, né? Nós vamos ver a linha lateral em alguns tipos de peixe, tá? Essa linhazinha, a gente até quando vai comprar peixe, né? A gente vê que tem essa partezinha mais escura assim de alguns peixes, é chamada linha lateral. É justamente por ter essa linha lateral, eles têm vários receptores aí perto que conseguem perceber, né? Por exemplo, questão de vibração da água, questão de para onde está indo a correnteza, né? Para que lado, pela vibração dessa água, né? Que encaminha para a parte nervosa dele, para os nervos, para os glândulos, né? E aí ele vai dizer, bem, estou indo para o lado de cá, estou indo para o lado de cá. Ele não tem essa capacidade de raciocinar, esquerda e direita, né? Mas ele sabe, estou sendo levado para um lado, estou sendo levado para o outro, porque ele está sentindo, certo? Então, essa linha lateral faz parte dessa questão de percepção, tá? A reprodução dos peixes vai variar, né, também, porque são muitos peixes, né? Nos peixes cartilaginosos acontece a cópula, ou seja, o tubarão. O macho vai copular na fêmea, já nos peixes ósseos, a fecundação é externa, fora do corpo. Como assim? A fêmea deposita milhares de óvulos na água, o macho aproveita o momento e também deposita milhares de espermatozoides. Por que milhares, professora? Gente, eles estão no ambiente aquático. No ambiente aquático existem movimento, existe correnteza, existem outros seres. Então, se eu botar 10 óvulos, 20 espermatozoides, a probabilidade de se encontrar com esse movimento é muito mínima. Então, por isso tem que ser milhares de óvulos, milhares de espermatozoides, para ter uma probabilidade maior de ter esse encontro, porque é fora do corpo, tá? Tem espécies que é ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, a depender da espécie em questão. Quando o desenvolvimento é indireto, a fase larval é seguida de um estágio denominado alevino, né? Ô, professora, não entendi nada disso. Tá complicado, tá? Vamos lá, descomplicar? Gente, como eu falei, né? Vai variar, tá? Mas quando você tem fecundação externa, né? Que é o macho joga o espermatozoide, a fêmea joga os óvulos. Quando se encontram, tá? Vai formar ovos, então ela é ovíparas. Tem espécies, né? Por exemplo, o tubarão é uma ovovivípara, porque a cópula, né? A fecundação vai ser interna, dentro do corpo. A mãe vai formar o ovo dentro do corpo, depois ela pode expor, certo? E aí, o desenvolvimento indireto. O que é o desenvolvimento indireto? É quando você tem a fase do ovo, aí vai surgir
aqui uma larvinha chamada de alevino para depois se transformar num peixe. Então, é indireta. A fase direta não. Botou o ovo, quando eclodiu, é um peixe. Precisa passar por uma larva, entendeu? Aí mostra uma imagem, ó, esse negocinho branco é tudo oi, vi? Oi, oi do peixe mesmo. Então, aí são os alevinozinhos, eles estão na fase de larva, tá? Alguns peixes na época, uma curiosidade, alguns peixes na época da reprodução nadam até próximo à nascente dos rios para colocar seus ovos, né? Esse fenômeno recebe o nome de piracema. Nessa época, a pesca é proibida, né? Eles às vezes preferem essa nascente dos rios por ser uma região até mais um pouco calma, certo? Falei, né? Agora é com você. Vamos lá? Os peixes, estão tão linda essa imagem. Tem forma hidrodinâmica, são todos aerodinâmicos, têm um corpo alongado e a cabeça delimitada, são todos fusiformes ou respiram pela pele. E aí, tá fácil. Letra. O que é que está relacionado ao peixe aí? Ele quer saber o que é que está relacionado, uma só. Letrinha ar de amor. Tem forma hidrodinâmica, hidroágua. São todos gente, aeroar, né? Aerodinâmicos. Aí é a questão das aves que tem esse corpo. Tem corpo alongado e cabeça do mesmo tamanho, delimitada? De forma alguma. São todos fusiformes. O que é isso, professora? Gente, não são todos. Alguns peixes são fusiformes, ou seja, é uma forma de que reduz, né, e melhora a resistência na água a forma do corpo fusiforme, né? Melhora justamente a resistência na água aos movimentos, tá? Fusiforme, né? De forma de fuso. E aí, mas não são todos. Por exemplo, a raia. Respiram pela pele. Pele não, eles estão na água, respiram pelas brânquias. Na maioria dos peixes ósseos, presta atenção na questão. Quando a primeira falou dos peixes de modo geral, tá? Aqui ele está dando ênfase aos peixes ósseos, para não escorregar na casquinha de banana. O órgão responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático é da água, gente. O equilíbrio da água, flutuar, né, afundar com o meio, é denominado. Ou seja, na água, qual é o órgão que vai fazer esse peixe afundar ou flutuar? É isso que ele está perguntando. Tudo é questão de leitura com calma, leitura pausada e interpretação de termos. Bexiga natatória, brânquias, nadadeira caudal, linha lateral ou boca. Então, nos peixes ósseos é a bexiga natatória. Vai encher, ele vai, né, ficar mais levinho e flutua. Aí seca, afunda. Então, aí a letra A de amor também, por coincidência, né? Bexiga natatória. Ok, meus amores? Espero que tenham entendido, que tenham gostado, que tenham, né, pegado os pontos principais. Se você não pegou, você pode voltar esse vídeo, anotar, dar um print na tela, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.